Olá, estudantes! Tudo bem? Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre degradação do solo. Mas antes de falarmos sobre isso, vamos para os nossos combinados? Cadê o seu caderno? Cadê o seu penal? Muita coisa nós vamos registrar, muitas coisas nós vamos anotar. Então é super importante pegar o seu material. Aquilo que você julgar importante, palavras, conceitos, as atividades, super importante registrar no seu caderno. Então vamos começar? Então eu apresento para vocês os objetivos da nossa aula, que é valorizar o solo como um elemento de sustento da vida na Terra e promover atitudes que favoreçam a sua preservação. Além desse objetivo, nós temos que conhecer as diferentes formas de usar o solo e os principais processos que o degradam. Se o nosso assunto é sobre degradação do solo, é aquela consequência do seu uso incorreto. Nós já conhecemos um pouco do solo, da sua constituição, da sua composição e das suas características. Agora nós sabemos que o homem usa esse solo para muitas atividades. Para agricultura, para pecuária, retira elementos do extrativismo. Isso impacta, gera algum problema. Então é a sua degradação. Como evitar isso? Então acompanhem comigo nessa imagem. Vamos olhar de pertinho? Então chega aqui mais pertinho e repare o que está acontecendo aqui. Muita coisa, não é verdade? Nós estamos vendo algumas pessoas, provavelmente aconteceu um evento, aconteceu alguma situação. Isso mesmo, é uma enchente. Então repare aqui que era uma rua. Por alguma razão, choveu demais, encheu essas ruas de água e as pessoas estão, por exemplo, sendo resgatadas pelo corpo de bombeiros, pela uma equipe e sendo encaminhadas, levadas de barco para um local seguro. Você já viu uma situação dessa? No noticiário, por exemplo, você já passou por uma situação dessa? Então, repare bem na pergunta que eu vou fazer para vocês e observem a imagem. É comum ocorrer enchentes na região onde você mora? Então, imagine o nosso Paraná. É um estado muito grande. Na sua região, no seu município, é comum acontecer enchentes? Quais são as causas das enchentes nas cidades? Por exemplo, não ocorreu enchente na sua cidade, mas você ouviu, você viu no noticiário. O que será que causa esse evento? Eu vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno. E aí, o que será que causa as enchentes? Tem muitas consequências, podem ter muitas causas. Será que está associada ao uso do solo? Muito provavelmente. Já pensou? Dependendo do mês, dependendo do período, está chovendo. Se esse solo, por exemplo, estiver impermeabilizado, ao invés de ter o solo com a vegetação, com a grama, colocaram calçada, lajotas, asfalto. Será que essa água consegue penetrar no solo? Muito provavelmente não. Então, uma causa seria a impermeabilização desse solo. E essa água não consegue ser absorvida rapidamente pelo solo.
E vai ficar o quê? Nessa superfície, causando essa situação. Claro, uma das causas das enchentes é a impermeabilização. Existem muitas outras que a gente vai conversar ao longo dessa aula. Vamos ler uma notícia? Veja, tem tudo a ver com a situação que nós vimos anteriormente e o que eu falei. Tem uma notícia que foi retirada do site G1 e o título é o seguinte: impermeabilização do solo aumenta riscos de enchentes. Então nós percebemos isso nas grandes cidades. A impermeabilização. Então nós temos o asfalto, né, das ruas, as calçadas. Pense na sua casa, no terreno onde você mora. Tem grama? Ou foi colocada lajota para fazer, por exemplo, a garagem? Foi retirada toda a vegetação e colocou, por exemplo, uma pavimentação. Isso impede que a água da chuva seja absorvida pelo solo. Essa notícia, então, foi escrita, né, pela equipe do G1 em 2017. E diz assim: o solo não tem essa capacidade de absorver rapidamente uma chuva de alta intensidade. Aqui nós temos uma outra causa das enchentes. Vai depender da intensidade das chuvas. Lembra que eu falei que uma causa era a impermeabilização, né? Nós cobrirmos o solo e fazer com que essa água não tenha um local para ser absorvida. Uma outra causa é essa grande intensidade das chuvas. Pode acontecer, por exemplo, num determinado dia, que chova em minutos, algo que poderia ser por horas, por dias. Está mais impermeabilizado, ou seja, mais cimento, mais asfalto e assim por diante. Mais construções, casas construídas em áreas de risco, em costas e morros. Então vejam, mais consequências para essas enchentes. Além da impermeabilização, então mais cimento, mais asfalto, pessoas construindo as suas moradias em locais que não deveriam, que são locais de risco, como encostas, morros, entre outros. Então, aquela água que deveria infiltrar, ou seja, ser absorvida pelo solo, está de certa maneira sendo afetada por não ter essas condições, ou seja, vai demorar mais tempo para ser absorvida. Antes, demorava muito mais para essa água chegar no rio, porque tinha que infiltrar no solo. Um caminho longo para percorrer. Agora não, choveu e a enxurrada já vai direto para lá, ou seja, para o rio. Isso acaba causando danos nas grandes cidades. Quer conhecer um pouquinho mais, aprofundar a sua leitura nessa reportagem? Aponta o seu celular para o QR Code e você vai fazer a leitura na íntegra. Então, o que esse finalzinho da reportagem nos mostra? Como essa chuva cai numa grande intensidade, o solo absorveria. Como esse solo está impermeabilizado, cimento, asfalto, lajotas, essa água ela vai escorrer, ela vai passar rapidamente por cima dessa parte impermeabilizada. Vai causar as enchentes, pode chegar nos rios, se essa cidade tiver no seu interior, recortando os bairros um rio, e vai encher e causar danos, prejuízos para a população. Então vamos entender mais um pouquinho desse processo? O tráfego intenso de máquinas, de pessoas e de outros animais provoca a compactação do solo, ou seja, a redução do espaço entre seus grãos. Então nós estamos vendo a importância do solo para o plantio, para a colheita dos alimentos, para a criação dos animais, para retirarmos alguns bens que podem ser animal, vegetal ou mineral. E nós temos que cuidar muito desse solo. Veja como se impactá-lo afeta a nossa vida. Um caso desses é as enchentes. Uma situação que acontece muito nas grandes cidades é a compactação do solo. Então imagina o tráfego de máquinas, carros, caminhões, tratores, pessoas compactando esse solo, os grãos vão se aproximando cada vez mais. E esse espaço entre os grãos, que ficaria o ar e a água, não vai ser possível. Então reparem muito bem aqui nas duas imagens
duas situações aonde ocorre o quê? A compactação do solo. Menos ar nesse solo e menos água, ele vai perder o quê? As suas propriedades, não vai ser tão produtivo assim. A compactação torna o solo o quê? Impermeável. Não há espaço para a água e para o oxigênio o quê? Penetrarem entre as partículas e assim não chega até as raízes das plantas. Então, não necessariamente a impermeabilização do solo pode acontecer colocando um concreto sobre ele, um asfalto ou uma lajota. A própria compactação, máquinas pesadas, por exemplo, lá no campo ou numa grande cidade, faz com que esse solo se torne o quê? Impermeável. Os grãos muito próximos pode chover, mas não vai conseguir penetrar. Não vai chegar oxigênio e água para as raízes das plantas e esse solo não vai ser tão fértil assim. Então aqui nós temos uma imagem de um solo que sofreu uma compactação. Nas áreas urbanas, ou seja, nas cidades, a impermeabilização também acontece, só que ela é causada pela pavimentação, ou seja, concreto, asfalto, né? Então as calçadas, as ruas, mas as próprias lajotas dentro dos nossos quintais, que impede a penetração da água da chuva no solo. Então, veja a importância do solo para essa absorção da água da chuva. Ela se acumula, então, na superfície, provocando as enchentes, como nós vimos lá naquela imagem no início e como a reportagem deixou bem claro. Então, nós observamos aqui uma imagem de uma equipe asfaltando, né, fazendo uma rua. Claro que é super importante para o tráfego das pessoas, né, os carros, o transporte público. É importante essa pavimentação. Porém, temos que ter noção que tem que ter áreas verdes próximas, né? Então, um campo, um bosque, uma área onde possa absorver essa água, já que esse asfalto, essa pavimentação está impedindo que essa água seja absorvida naquele espaço. E nós vamos para a nossa primeira atividade, que tem a ver com tudo que a gente falou até agora. Reparem bem na imagem. Você reconhece? Isso mesmo. Nós temos um ônibus escolar, mas Fabiano, ele está no meio de um rio? Ele caiu no rio? Não! Aconteceu uma enchente, ali era uma rua. Repare nas pessoas andando. E é um perigo andar nesses locais. Lembram da leptospirose? Pode ser que nessa região tenha ratos. E pessoas andando descalça, de chinelo, nessa região podem contrair a leptospirose. Mas o assunto é sobre enchentes. Então vamos lá. A imagem ao lado se refere ao impacto das enchentes nas cidades e é muito comum. Fenômeno que assola de forma recorrente a população urbana. Comente sobre algumas soluções para minimizar os efeitos das enchentes. Então aconteceu a enchente. Nós estamos vendo na imagem. O que você faria? Imagine se você fosse o prefeito dessa cidade. O que você faria para minimizar esses efeitos? Evitar as enchentes? Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Retornamos. E aí, pensou numa solução para evitar essas situações das enchentes?
Então vamos ver a resposta esperada? Por exemplo, aqui são algumas ideias. O aumento de áreas verdes. Quanto mais área verde, então eu tenho o solo e eu tenho grama, arbustos, árvores, flores. Então esse solo vai permitir a absorção dessa água, evitando que ela se acumule na superfície. Pavimentação permeável, ou seja, existem calçamentos aonde você está pavimentando e entre as estruturas da pavimentação pode ter o solo e pode ter um pouco de grama e ter essa absorção. Limpeza dos bueiros, então evitando que acumule lixo sobre essas estruturas e a água dessa chuva pode ser coletada. Quanto mais espaço coberto por vegetação, melhor. Então essa é a solução, ter áreas verdes nas cidades. O solo não pavimentado absorve mais água da chuva. E vamos adiante. Outra questão de degradação do solo. Então nós já entendemos da compactação, da impermeabilização, que evita que essa água seja absorvida pelo solo. Uma outra situação são as queimadas. Então a queimada de pastagens ou das matas nativas é uma técnica muito antiga que era utilizada ou ainda é utilizada para iniciar uma atividade agrícola, pastoril ou uma construção. Repare nas duas imagens, tanto da esquerda quanto da direita. É comum ainda, atualmente, para iniciar, por exemplo, um plantio, queimar a vegetação daquela região. Mas será que queimar essa vegetação vai afetar o solo? Vamos descobrir. Atualmente, essa prática é proibida, mas infelizmente ainda acontece, pois causa impactos ambientais. Quais são os impactos? Eu tenho uma área verde e vou lá, queimo para fazer a criação de animais posteriormente, ou para fazer o plantio de frutas, de verduras e legumes. Não pode, porque o que causa? Redução da umidade e da quantidade de humus do solo. Então, ao queimarmos essa vegetação, o calor, o fogo, vai diminuir a umidade, a água presente naquele solo. E ainda a quantidade de humus, que é uma matéria, que é um material que vai deixar esse solo mais enriquecido. Além de prejudicar diversos seres vivos que vivem naquele local. Nós sabemos que existem seres vivos muito pequenos e também grandes que vivem sobre o solo, mas também no solo, que eles podem ser prejudicados e levados até a morte. Então, tanto na imagem da esquerda quanto da direita, nós percebemos duas situações de queimadas, que num primeiro momento ela pode parecer controlável, mas dependendo se essa vegetação estiver muito seca, foge ao nosso controle e se espalha. Veja nessa imagem um animal fugindo. Pode ser que ele não consiga fugir e morrer. Em decorrência do aumento da quantidade de poluentes do ar, as queimadas causam danos à saúde. Então não é só o impacto no ambiente, mas também à saúde dos seres humanos. Pode causar problemas respiratórios e contribuem para a intensificação do efeito estufa e, consequentemente, do aumento da temperatura do nosso planeta, que é o aumento, então, da temperatura global. Ali a gente vê essa imagem dessa liberação desses gases nas queimadas. E nós vamos para a nossa segunda atividade, que tem relação com essa situação das queimadas. A imagem ao lado ilustra que os problemas ambientais ocorrem desde a época da colonização, estendendo-se aos subsequentes ciclos econômicos, como do pau-brasil, do açúcar, do ouro, da borracha, do café e, atualmente, da soja e do algodão. Então aqui ele está ilustrando que nessa imagem nós temos uma determinada área, as pessoas queimaram para fazer o plantio desses elementos. Com relação às queimadas, comente as consequências diretas aos seres humanos. Nós entendemos que as queimadas afetam o solo, afetam a vida animal, afetam a vida vegetal. Mas e para nós, seres humanos? Essa queimada impacta a nossa vida? Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno.
Retornamos. E aí? Sentiu dificuldade? Muito provavelmente não. Então, nós sabemos das consequências da queimada para o solo. Diminui a umidade, diminui a quantidade de humus, pode levar à mortalidade de animais. E para nós, seres humanos, o que isso afeta? O que impacta na nossa vida? Então, a resposta esperada é consequente, né? Então, uma consequência dessa queimada, a liberação de gases. Você já viu, por exemplo, na sua região, um grupo de pessoas fazendo uma queimada e uma fumaça muito intensa? Você não começa a tossir? Não irrita os seus olhos? São consequências. Então, esses gases podem causar asma nas pessoas, conjuntivite, bronquite, irritação dos olhos, ficar avermelhado, começar a lacrimejar, irritação na garganta, então um pouco de tosse, falta de ar e alergia na pele. Claro que essas consequências afetam diferentemente as pessoas. Algumas pessoas mais intensidade e com outras pessoas em menos intensidade. E o que vimos nessa aula? As consequências da compactação do solo, que pode ser graças a animais, a criação de animais, ao tráfico de pessoas ou de ônibus, de caminhão, de carros, de tratores. Compactando, essa água não consegue penetrar. Também não tem a penetração do ar e isso vai afetar no desenvolvimento das plantas. As consequências, então, da impermeabilização do solo, que pode ser essa impermeabilização pelo asfalto, pelas lajotas, pelos pavimentos. Qual uma grande consequência? Enchentes. E as consequências das queimadas, tanto para a natureza, ou seja, para o solo, vai afetar a produtividade, vai afetar a vida animal e vegetal, levando à mortalidade desses seres e também afetando os seres humanos. Nessa aula, nós falamos sobre a degradação do solo. Espero que vocês tenham gostado e até breve!